Hey Kevin, how's it Então, going? How are Kevin, you today? como você está hoje? Estou indo bem. E você? I'm doing all right. Também. A spate of good weather in London. Tivemos um pouco de tempo bom em Londres, o que sempre ajuda a deixar as pessoas mais animadas no Reino Unido. Acho que nós temos 30 minutos para conversar sobre o So Rally, I'll just get started. portanto, eu vou começar com umas rápidas apresentações. A quick introduction. Uma rápida apresentação My name is sobre Julian mim. Wong. Eu sou Julian Wong, Rally as a trabalho como Rally, como um residente pesquisador, e o que eu estou tentando investigar é essa ideia do que podemos aprender através de economia, antropologia e outra literatura sobre tokenizar as comunidades e como podemos aplicar algumas dessas lições à noção de uma comunidade tokenizada. Porque as reuniões tendem a ser a fundação de ter condições de capturar e construir valor dentro da comunidade. Portanto, esse é um projeto que eu estou fazendo. Vocês talvez tenham visto o meu trabalho jornalístico. Eu comecei uma conferência. Isso sou eu. Kevin, obviamente, é o cofundador e o CEO da Rally. Antes disso, ele teve uma longa carreira de fazendo Kaban Games. E, além disso, ele começou o D&D, que é uma organização de esportes. Eu não sei, Kevin, você quer acrescentar alguma coisa a essa rápida biografia sua? Acho que foi uma excelente introdução. Acho que a única coisa que eu acrescentaria é que eu estou pensando e brincando com criptotecnologia há 4 anos nessa altura. E, finalmente, há 2 anos atrás, decidi entrar no Rally para construir um projeto para tokenizar as pessoas e as comunidades online e chamar aquilo que nós chamamos de social group, token group massive. E não poderia estar mais motivado de ver como isso tudo vem progredindo rapidamente. Que ótimo. Talvez, na realidade, esse seja um bom ponto para começar a nossa conversa. O que foi que te levou você ao cripto? Você talvez já tenha contado isso antes, mas não para esse público específico. O que te trouxe para o mundo cripto? E, segundo, como você conectou a isso a ideia de comunidades de propriedade de usuários? O que me levou para o cripto foi um jogo chamado CSGO, que, na realidade, é muito popular no Brasil. Algumas das melhores equipes de CSGO saíram do Brasil em todo o mundo. Então, é bastante a propósito para essa conferência latina. E eu tive um amigo que estava na indústria de jogos, que criou um site para treinamento de CSGO e que usava o Bitcoin como maneira de pagar pelos serviços, pelas trocas. E esse site também incluía apostas, sempre usando o Bitcoin. E isso foi a minha primeira exploração de entender o que era o Bitcoin e como as pessoas estavam usando dentro dessas comunidades. E, é claro, eu venho montando jogos há mais de 11 anos e temos muita sorte de ter servido mais de meio bilhão de usuários. E os jogos que nós construímos, nós não permitimos comércio. Sempre pensamos sobre isso, mas nunca permitimos. Mas os gamers são muito apaixonados e eles acabam fazendo isso. Eles começaram a fazer trocas dentro das contas mesmo. E troca de contas é uma coisa antiga já. Mas a comunidade simplesmente viu como comprar e vender dentro das nossas contas e as pessoas eram muito talentadas e tinham muito tempo disponível e podiam simplesmente criar nova conta, subir, progredir e vender. Então, eu estava pensando sobre isso bastante, pensando sobre Bitcoin, mas aí eu percebi que havia uma conexão entre essas duas coisas, e não foi até alguns anos depois onde houve toda uma série de jogos que eram jogos motivados por celebridades, e esses jogos de celebridade foram construídos em cima da marca da pessoa, portanto, Kim Kardashian, ou Conor Ramsay, ou outros atletas que tinham seus próprios jogos. Isso volta até Madden no futebol americano, por exemplo. Então, jogos, marcas, personalidades nos jogos sempre tiveram uma interseção. E existe um jogo especial que se chama Kim Kardashian Hollywood, que você
faz o download do jogo, começa a jogar e usa dinheiro para comprar dinheiro, entre aspas, que era moeda virtual, dentro do jogo. Aí você usava esse dinheiro, essa moeda virtual, para comprar o vestido que a Kim ia usar na televisão, na próxima cerimônia de premiação que ela fosse participar. Portanto, é um jogo muito fluido, onde a Kim falava sobre as coisas que ela estava fazendo, as festas que ela ia, as modas, o que ela ia usar que estava na moda, e você, enquanto fã, podia ajudar comprando isso. E eles tiveram até um Twitter no jogo, onde você podia fazer um Twitter que você estava indo na festa, e você achava que estava fazendo isso no jogo, mas é claro que isso estava no mundo real, porque você estava colocando no Twitter, porque você estava jogando Kim Kardashian Hall, e aí as pessoas se juntavam e faziam coisas juntas. E esse jogo simplesmente explodiu. E teve alguma coisa como 100 milhões de downloads nos primeiros 3 ou 4 meses. E durante o seu curso da sua vida útil fez 3 bilhões de dólares. E não muitas pessoas fora dos Estados Unidos conhecem esse jogo, porque a Kim Kardashian é uma celebridade muito americana. Mas eu estava pensando muito sobre isso, e então, quando eu tive uma oportunidade, eu disse, sabe o que mais? Eu quero pegar todas as ferramentas extremamente poderosas que nós temos nos jogos e vamos criar moeda virtual e maneiras de fazer interações comerciais usando um blockchain. E vamos montar isso. E como podemos fazer isso? Fazer isso de uma maneira simples. Outra coisa que ajudou na indústria de jogos como Roblox, ou Minecraft e outras plataformas é a capacidade de criar um jogo sem ter que fazer nem escrever código. Você tem que fazer um pouco de script, mas é uma coisa muito leve. E aí você tem um jogo para jogar. E o que Rally é, quando trabalhamos com as pessoas, como trabalhamos com as comunidades online, damos a ele um token de uma caixa, um conjunto de características bastante potentes que o Real Blockchain assumiu, mas que funcionou durante o tempo, depois se tornou em ativos digitais, e NFT, as pessoas começaram a fazer trocas e usaram quase sem ter que entender todo o que funciona da maneira como que nós fazemos, mas deixando bem simples, sem código, para você poder montar e começar a usar, mas depois, se você quiser fazer tão real, tão descentralizado e tão confiável quanto você quer fazer para os usuários mais fortes que querem pegar seus próprios ativos. Então, essa foi a gênese do Rally. E fazer um token social fácil para as comunidades usarem, adotarem, e é isso que nós estamos prontos para revelar para o mundo agora. Muito obrigado. Essas foram 2 ideias muito poderosas e lições que você trouxe do mundo dos jogos. Essa questão, essa ideia de um kit de ferramentas com os números que o Roblox está tendo atualmente são surpreendentes, e a ideia dessas economias virtuais das pessoas transacionando com essas moedas da comunidade dentro do jogo. Portanto, antes de entrarmos nos detalhes, eu me pergunto, dado o seu longo envolvimento com os jogos e as diferentes facetas da indústria de jogos, quais foram as diferenças em tentar construir jogos com bom acesso, sem atritos, os usuários usam, e depois passaram para o blockchain, e muitas dessas tecnologias tão novas que podem ser bastante desajeitadas e difíceis de usar. Sim, isso tem sido uma das coisas mais malucas sobre isso tudo. É claro que existem jogos que são muito hardcore, que não são muitos usuários muito amigável para os usuários, mas mesmo assim tem uma comunidade muito aficionada. E eu acho que o cripto é assim. Quando eu comecei a entrar e a brincar com alguns dos projetos e as teorias, parecia que era incrivelmente difícil de usar, mas também havia uma comunidade muito apaixonada que acreditava nessa visão da descentralização de contratos smart e de confiabilidade. São conceitos realmente muito excitantes que me atraíram para a comunidade e que me lembrou muito da comunidade de jogos, mas acho que o que realmente fez o crescimento da indústria de jogos chegar em novos níveis, 2020 foi totalmente maluco, provavelmente por causa da Covid, mas na realidade estamos vendo nos jogos, nos smartphones,
que continuam a serem adotados nos países emergentes, e nós temos smartphones muito potentes hoje em dia que explodiram com jogos. Jogos estão crescendo numa velocidade muito rápida. Acho que 2,6 milhões de pessoas jogam um jogo pelo menos uma vez por mês. E o que é que possibilitou tudo isso? Bem, não foram os jogos aqueles difíceis que eu estava falando, mas os jogos que você vê um amigo jogando, você vê um anúncio, alguma coisa no Facebook, você clica, faz o download do jogo, você está no jogo e leva 60 segundos ou menos. Você não tem que se preocupar toda aquela coisa de instalação, você não tem que se preocupar se é compatível com seus drivers, com sua CPU, com tudo mais. Os jogos no smartphone simplesmente simplificou o aspecto de jogos, chegando a um nível de 60 segundos e pronto, está feito. E eu acredito que no mundo cripto do Rally nós queríamos fazer exatamente isso. Eu acho que é incrivelmente poderoso você ter uma experiência que você pode reduzir a 60 segundos e deixá-la o mais ágil possível. E pegar todas as coisas difíceis e as tecnologias e tentar integrar o maior número de coisas para deixar a coisa o mais simples possível para o usuário. E a parte mais difícil daí é criar uma maneira graduada que os usuários possam assumir o controle à medida que vão se tornando cada vez mais sofisticados dentro do espaço. Então, essa é a estratégia híbrida que nós construímos para o Rally, porque nós dissemos que com certeza estamos muito motivados a estar trabalhando com um jogador de futebol do Brasil que vem para o Japão, já esteve em Milão, na Rússia, no Japão e tudo mais, Kasagi Honda, então eles estão jogando no Brasil e nós queremos alguém como essa pessoa para poder criar o seu próprio comunidade de fãs, o seu token de fãs com sua própria criptomoeda, e para os fãs que nunca vivenciaram entrar isso e fazer em menos de 60 segundos para poderem comprar ou ganhar esse token. Então, isso foi todo o princípio do projeto. Vamos começar com isso, vamos começar com esse princípio de projeto, deixar o mais simples possível para alguém que nunca usou o cripto antes e que consiga usar em 60 segundos, mas vamos garantir que nós entendamos exatamente como vamos fazer que esse usuário continue pelos próximos anos, de modo que ele chegue no ponto onde ele vai estar confortável em usar a sua própria carteira digital ou carteira de hardware para fazer suas transações. Eles podem querer ter custódia total dos seus ativos e com o tempo os usuários devem chegar nesse nível e a rede tem que ser descentralizada de tal modo que o criador ou o fã não tenha que confiar na empresa Rally, mas possa confiar no código que roda toda a rede. Portanto, esses foram os princípios de partida, muito fáceis de articular, mas não tão fáceis de implementar. Sim. Nós deixamos muitos detalhes aqui de fora sobre como o Rally está montado e como funciona, certo? Mas eu me pergunto se você pode usar isso para falar sobre as mecânicas, sobre como é que você pensa na parte de criação. No caso do Honda, se os fãs compram a moeda, como é que eles pensam nisso? Bem, vou comprar a moeda porque eu acho que o Honda, a carreira dele vai disparar e, portanto, a moeda vai apreciar. Qual é uma maneira para os fãs pensarem sobre por que manter essas moedas? Voltamos, então, ao que é um Bitcoin. Qual é a teoria? A teoria é bastante fácil para fazer com que todos pensem que o Bitcoin tem muitas coisas que são ímpares para o Bitcoin. Então, se você está tendo uma teoria, você pode fazer isso porque você acredita na visão, no longo prazo, no projeto econômico e no cronograma de crescimento, ou você talvez segure porque você é usuário e tem muitas transações que você vai precisar para transações do jogo, então você está sempre segurando 2 a 5, seja o que for. Você pode ser alguém que realmente é ativo atualmente, então está segurando porque você está usando para garantir um empréstimo em algum aplicativo. Então, eu acredito, atualmente, na realidade, você talvez pegue isso e simplesmente coloque no novo segmento. Então, é o mesmo commodity que está sendo usado para todas essas finalidades. E como ouro pode ser usado para fazer joias ou pode ser usado
entre dois estados independentes para fazer transação dentro do meio de confiança comum. Então, se pensar sobre o Rally Tokens, nós pensamos ele dessa maneira. Existem pessoas, vai haver fãs que seguram porque são fãs já há 10 anos e vão mantê-lo, porque para eles faz parte da identidade deles. Para eles faz parte de meu, eu quero mostrar publicamente que eu tenho muitos desses tokens, porque são colecionáveis, porque eu sou um grande fã. E para outros, eles podem estar preocupados, digamos, alguém que faz muitos jogos de fantasia ou de futebol, eles querem saber o que está acontecendo, como é que o Kawasaki Honda está se sentindo hoje. E uma das coisas que é bacana é que ele começou a usar novas ferramentas para conversar com seus fãs e está fazendo isso no mercado e vai ficando cada vez mais confortável. Portanto, a equipe de Genji que está criando uma moeda Genji Strike Coin, então é a equipe de CS para Genji, e existem muitos mercados de apostas em relação a Counter-Strike. Portanto, essa é uma maneira para as pessoas que estão trabalhando com esse tipo de coisa terem acesso aos treinadores, aos jogadores, aos funcionários, ver como eles estão sentindo, conversar com eles, qual é a estratégia, o que vocês acham que vão fazer, o que foi feito nos partidas anteriores. Então, é coisa muito interessante que permite que as pessoas que têm esse token, que tenham acesso às pessoas de quem eles gostam, que eles estão preocupados, algumas pessoas vão usar para isso. E outros vão usar, como você disse, porque eles acreditam na marca do Kawasaki Honda, o Genji, a demanda pessoal vai se tornar cada vez mais valioso, e aí a criptomoeda vai encapsular o valor da marca e traz todos esses pronúncios de mercado, esses praticamente mercados num único local de mercado, e eu acho que é isso que é tão poderoso em termos do que o cripto faz. Alguém que precise para acesso, tem outros que vão precisar para todo tipo de coisa diferente, e não precisam todos gastar dentro do mesmo mercado sozinhos. Duas rápidas observações. Eu acredito que quando você vê a literatura sobre subculturas, por exemplo, uma das grandes sobreposições nesse caso, as pessoas descobriram, por exemplo, que nas subculturas tendem, com o passar do tempo, ter uma forma de hierarquia que surge. Uma das coisas que mantém a subcultura viva é justamente você policiar as fronteiras e dizer, bem, usar essa jaqueta faz parte dessa subcultura e usar aquela outra não faz. E ter a moeda é a maneira de quantificar a sua localização dentro dessa hierarquia, digamos assim. Pode ser percebido dessa maneira. E outra coisa bacana que você mencionou é a capacidade dessas moedas de servirem como tickets híbridos. Então, por exemplo, existem muitos tokens pessoais ERC20 que as pessoas podem ter um equilíbrio, e se você tiver esse saldo, você pode entrar em certa comunidade de pessoas que também têm ou receberam newsletter. Então, essa coisa híbrida é bastante interessante. Agora, talvez possamos andar para trás um pouquinho como o Rally funciona, porque eu acho que o Rally tem um prêmio da comunidade amanhã. Não sei se você quer falar um pouco sobre isso, e depois podemos trabalhar de volta para ver como foi lançado e toda a arquitetura do site. A atividade, prêmio de comunidade, de atividade comunitária, Community Awards, é muito bacana. É o que cobre todo o projeto, e essa é a primeira fase dele apenas. Eu estava lendo que a UTA, não, UMA, ele falou, eles lançaram alguma coisa que se chama Developer Micro Awards, e foi uma coisa muito bacana para os desenvolvedores que estavam construindo novos casos de uso para o UMA ganhar recompensas na rede de tribunais. Então, é uma governança, mas também é um token que ajuda
também tem a liquidez subjacente para toda a rede, e cada criador ou indivíduo pode ter o seu próprio nível de liquidez. E o que é mais bacana sobre o Rally, que vamos estar lançando amanhã, é que se você for um criador, uma comunidade que está usando um desses novos tokens de criadores e está gerando atividade econômica, a sua comunidade inteira vai receber recompensas de uma maneira que está alinhando o criador e os fãs todos juntos. Então, a maneira com que isso funciona é, vamos dizer, que estamos... Vamos, você tem um token, você gera uma série de transações econômicas e toda semana, a não ser que estivesse gerando milhares de transações, milhares de dólares de transações, no final da semana calculamos todas as transações econômicas da rede. Vamos presumir que seja $50 mil ou qualquer coisa assim. Então, o Pace Notes Token teria gerado 2% da atividade econômica dentro da rede Rally e 2% de todas as recompensas para aquela semana. Então, o que é mais bacana é que o criador pode gerar mais do que 100% das suas transações em termos da sua receita líquida geral. O Rally não só não tira uma taxa de uso para o criador de uso, para comprar a minha mercadoria ou qualquer coisa, eu aceito Creator Coins como uma forma de pagamento. Não existe uma taxa de transação para isso, e, além disso, existe atividade econômica que basicamente pode levar à atividade comunitária, que dão ao criador, ou qualquer um que tenha o token desse criador, recebe recompensas naquela semana. Portanto, o que é mais bacana é que o ponto de tudo isso é que você passa a economia não só para uma maneira de como você vai dividir, ou seja, como você vai me pagar ou eu vou te pagar em termos de dinheiro, mas nós todos compomos a comunidade de atividade econômica, e quanto mais todos nós fizermos isso, mais recompensamos todos nós ganhar juntos, e isso alinha todos que estão com esse token e participando da comunidade, e junta todo mundo na hora de receber os prêmios. Então, é um sistema bastante novo, que eu acredito que nunca foi feito antes, porque mesmo se você usar a Bitcoin ou Ethereum, que é feito com base na inflação, e a inflação só vai para a pessoa que produziu o bloco, por exemplo, e todo outro menor diz, perdi isso. Então, é muito bom que eu, pelo menos, volto a receber. Nesse caso, se eu tiver uma série de soluções, se eu tivesse os próprios dois, nós geramos muita atividade dentro da nossa economia, nós ambos temos benefícios em termos de como vamos ter a recompensa. Chamamos de recompensa de atividade comunitária. É a primeira vez que uma comunidade junta vai receber prêmios ou recompensas. Portanto, é bastante interessante, é bastante legal. E nós tivemos que trabalhar muito com detalhes econômicos, detalhes que estão no Rally Blog. Se você estiver interessado nisso, mas vai entrar ao vivo nas próximas 24 horas, portanto, vocês vão ver um monte de estatísticas, KPIs, como são calculados, e como o ganho da comunidade é calculado, como é calculada a atividade econômica que gerou o ganho. Então, eu acho que é bastante interessante, é a primeira vez que a comunidade inteira vai ganhar recompensas juntos. Parece bastante interessante, parece ser algum engagement farming, community farming, é uma fazenda comunitária, sim, parece que é bem isso mesmo, ao invés de se preocupar tanto com a liquidez. Eu acho que eu deveria acrescentar que tem perguntas vindo das pessoas que estão nos assistindo. Talvez você poderia entrar no chat e ver alguma pergunta, se você tiver. Eu ia depois entrar em governança, porque o Rally lançou há mais ou menos um mês atrás, e a comunidade Rally já está bastante ativa, tem muito chat, tem muitas propostas, e as pessoas votaram nelas, mesmo os criadores individuais têm que ser votados, e mesmo os patamares de voto foram mudados em função da mudança na realidade. Então, estou curioso para saber como você acha que todo esse item de governança evoluiu, e também, pessoalmente, como é que você se mantém atualizado em relação a tudo isso, porque são muitos canais diferentes, é muita informação para que está chegando o tempo todo.
Vou responder essa última parte primeiro. Eu, na realidade, não estou atualizado com tudo, e essa é a beleza disso. Antes de lançarmos o Rally, em 15 de outubro, meu título era CEO, mas eu não me chamo mais isso. Eu sou só o cofundador do projeto, nessa altura. Ainda existe uma complicação técnica, nós falamos daquilo que a nossa comunidade diz que o nosso plano é até junho de 2022, se a gente esteja com tudo resolvido, mas queremos fazer antes de chegar lá. Então, ainda sou o CEO da empresa, tecnicamente, e a empresa abriu mão do seu controle sobre o Rally. Portanto, como eu disse, nós não podemos nem aprovar unilateralmente e dizer, o criador, aprovamos, pode entrar. Com a sua própria moeda. Cada criador que entre na plataforma a comunidade tem que ponderar se esse criador é aceitável ou não. É porque é uma coisa comunitária. Isso pode não parecer importante, mas é muito importante. Mas você pode imaginar que uma plataforma como o Twitter, ou Facebook, ou Twitch, o quanto é importante não haver uma empresa que esteja em controle das decisões de quem banir da plataforma e quem aplicar uma censura ou quem mutar nessa plataforma. Estamos num mundo onde cada vez mais, mesmo nos Estados Unidos, que é onde o Twitter e Facebook e outras coisas, nós não estamos fazendo um trabalho muito bom de nos policiarmos no nosso próprio país, muito menos, eu não sei como é que o Facebook lida com outros governos no resto do mundo e nos processos democráticos e assim por diante. Eu acredito que o ponto do Rally é realmente abraçar a comunidade de rede aberta, descentralizada, e que a comunidade tenha condições de se autogovernar. E eu definitivamente não sei tudo o que está acontecendo, e eu acho que isso, na realidade, é uma coisa muito boa, porque a comunidade é muito vibrante e eu não preciso estar cuidando de cada detalhe. Na sua pergunta anterior, a governança da rede em si, como você sugeriu, a nossa meta é garantir que a essa altura seja uma comunidade de língua inglesa, mas estamos pensando como podemos ajudar uma pessoa que fale português e criar uma comunidade que fale português e tenha a sua própria estrutura de governança que seja separada e não precise ser inserida dentro da comunidade total. Então, pensamos que Rally, em último caso, seria uma rede verdadeira em nível de protocolo, e depois trabalhando com diferentes comunidades, empoderando comunidades de tipos diferentes em todo o mundo, e todas elas colocando a sua confiança na empresa. Então, você pode estar baseado em Londres, ou no Rio de Janeiro, alguma coisa assim. É realmente uma comunidade extremamente descentralizada, ou verdadeiramente descentralizada. Entendi. Em termos do volume de atividades, a empresa tinha algumas ideias para ver e como começou. Então, você ficou surpreso? Qual foi a sua impressão em termos das táticas que você usou para dar a partida na atividade de governança e os resultados que você está vendo agora e vai ver daqui a um mês? Para ser honesto, acho que nós não fizemos o melhor trabalho na partida. A rede que nós projetamos, pior ou melhor, nós temos uma série de gênios técnicos e projetistas de jogos que estão construindo aquilo que eu acredito que seja uma tecnologia extremamente excitante, mas é complicada. Não é como um projeto DeFi em termos de o quanto seria simples de usar. Nós fizemos, mais uma vez, se você está entrando como fã, 60 segundos, do momento que você vê alguma coisa que quer comprar, quer ganhar, quer fazer, seja lá o que for, você tem que conseguir. Mas em termos de como você cria a estrutura de governança, como o projeto econômico, a estrutura de recompensa, como você vai ter liquidez suficiente na rede para que as pessoas possam entrar e sair da rede e todo esse tipo de coisa. Então, tudo isso criou um nível de complexidade imenso. E eu acredito que o que foi legal é que nós tentamos conversar com a comunidade cripto
e a comunidade de Creator na nossa própria voz, e como nós falamos sobre o projeto Rally, e em alguns casos não era cripto o suficiente. O pessoal de cripto diz, é legal, eu entendo, tem uma base comunitária, alguma coisa do tipo. E, por outro lado, quando nós falamos com os creators, disseram, é um conjunto muito disperso de pessoas. Então, conversamos, é difícil você conversar com um grupo, exceto talvez Crypto Creators, mas o que aconteceu é que nós tivemos a nossa própria comunidade única de pessoas e temos, digamos, um pé no mundo cripto e outro numa comunidade, todo mundo, das pessoas que possam se tornar seus próprios chefes, trabalhar para si mesmo. Então, nós temos muito desse pessoal e eu acho que isso foi fantástico para a comunidade Rally, ter as pessoas que têm a paixão por essa visão. As economias estão tornando cada vez mais digitais. Eu não quero ir trabalhar para nenhuma coisa corporativa multinacional imensa e ter que subir aquela escada hierárquica. Quero trabalhar, ser meu próprio chefe, eu quero apostar em mim mesmo. E, portanto, esse é o tipo de comunidade que está vindo no Rally, que no momento, e é exatamente o que nós queríamos para poder lançar isso e ajudar as comunidades que podem se autogovernar e se tornar o centro das suas próprias atividades. As comunidades das multicelebridades estão se unindo a nós, então nós temos agora essa estrutura que é muito forte em termos de trazer a comunidade, trazer a governança e trazer a parte financeira também. Portanto, eu acredito que essa é a comunidade Rally. As pessoas que estão assistindo, eu estimulo que vocês venham conferir, vejam o que está no centro. Nós temos os nossos links e eu estou muito motivado sobre a comunidade que está surgindo a partir do Rally, com menos de um mês de existência. Sim, o discurso de Rally, eu já vi, tem muita coisa acontecendo lá e muitos Alpha Leaks que também que os criadores vão fazer. Sim, tem muito disso também, com certeza. Então, nós temos algumas perguntas. Se vocês tiverem perguntas, pessoal, sobre Rally, Creator Coins, tokens pessoais. A pergunta que nós temos do Leandro é: como é que você vê NFTs trabalhando nesse ambiente? Se você já pensou nisso. Com certeza. Eu comecei com jogos. Nós jogamos um jogo e você espera... Os gamers podem não pensar sobre NFTs, mas itens no jogo, essencialmente, são seu próprio código único visual de ativo. E quando nós falamos sobre Rally, toda a visão do Rally é dar para as pessoas e os criadores das comunidades o seu próprio joguinho, fazendo um kit de uma caixa que inclui o token de moeda virtual em si, e bem como uma ferramenta muito potente para criar e administrar NFTs. A parte da NFT não lançamos ainda, estamos começando apenas com o Creator Coin, a moeda do criador. E estamos falando sobre a capacidade de utilizar essas Creator Coins para fazer acesso através de tokens, para que possa ser usado a pagamentos. Os nossos gamers estão usando para fazer pagamentos e diz: olha, eu tenho um herói que você quer no seu próprio jogo, então eu vou jogar o meu pior jogador para que você possa ganhar e você tem que pagar. Então isso já está acontecendo, começando com as moedas e os NFTs. Vão garantir que nós finalizamos o evento de teste e vamos ter a capacidade de criar uma série de NFTs, enquanto o criador, para os seus próprios usuários, seus fãs possam colecioná-los e trocar entre si, negociar com eles. Isso é parte do networking de Rally que está chegando muito em breve. Na parte do NFT, você acredita que vai ser muito mais a maneira com que as pessoas usam NFT em mercados cripto, coisas que as pessoas querem colecionar? Tecnicamente, o que você mencionou do NFT é de um único seu tipo, a sua definição. Nós vamos ter diferentes tipos de ativos visuais que você pode... que você não precisa ter nenhuma raridade para anexar a um NFT. Por exemplo, se você estiver criando um meetup, e você diz, vou fazer um concerto virtual por 20 minutos ou alguma coisa assim, você pode comprar uma entrada para ver isso, e você pode usar um NFT, e o custo vai ser, seja lá o que for. E para fazer esse NFT, você pode dizer, não tem limite aqui, então você pode ter 5 desses, pode ter 5 mil deles.
e não vai haver escassez tampouco. E você pode fazer isso enquanto criador, ou você pode dizer, esse é o único que existe, eu passei 5 semanas fazendo esse item de arte digital e só tem um único dono feliz que vai poder ter isso. Você pode fazer dessa maneira também. Portanto, nós temos algumas coisas muito legais acontecendo e que vão estar disponíveis para a comunidade. Talvez seja um bom momento para dar uma olhada na arquitetura. No momento, se você durante o verão os custos de gasolina estavam muito altos, estava muito difícil você conseguir fazer as coisas, então o Rally ajudou a operar uma cadeia lateral, digamos assim. Então, não sei se você gostaria de nos dizer o que aconteceu nesse sidechain. Bem, um sidechain é como um L2. Estamos trabalhando com L-chains para enrolá-la ou para conseguir a informação nessa sidechain. Mas, no momento, o que acontece é que nós temos uma estrutura híbrida com uma ponte entre elas. Então, familiarizado com protocolos de camada 1, como Near Grid, que estão fazendo a ponte de entrada e de saída da Ethereum. É um tipo de arquitetura bastante semelhante, e eu comecei há uns 2 anos atrás, e estamos sempre pensando sobre essa integração com o Ethereum para algo desse tipo, onde nós talvez tenhamos criadores que estão e instantaneamente trazem 300 usuários com eles, e depois isso pode chegar a milhares de fãs para um criador que está trabalhando bem, e nós precisamos de alguma coisa que fosse muito mais escalável e que tivesse um material muito melhor. Nós nem sabíamos que os pesquisadores iam fazer o que ia acontecer no verão, portanto, obviamente nós sabíamos que os preços da gasolina não seriam um problema, porque se você quiser pagar, vamos supor que você quisesse comprar $5 do token do seu criador e usar para pagar isso, bem, se você tivesse que pagar 50 centavos por essa transação, isso seria um percentual maluco. Nós seríamos piores que o mundo financeiro tradicional em termos de taxa de pagamento. Então, nós queríamos chegar num ponto onde nós poderíamos dizer, veja bem, no sidechain, queríamos clicar uma maneira fácil para as coisas acontecerem que fosse totalmente isenta de atrito em termos do custo da gasolina. Isso que o sidechain permite que nós façamos. No sidechain em si, qualquer transação tem uma estrutura de zero taxa. É uma paródia particular do Ethereum e que cria todas as coisas de concorrência que estão acontecendo no nosso próprio universo e que tem todo o resto do Ethereum como base, e o que isso faz é nos permitir simplificar, integrar uma carteira nisso. Então, se você for usuário de primeira vez, você não tem que entrar e sair, você tem sua própria carteira, você pode ver o preço da gasolina através de um sistema centralizado, ou também pode funcionar diretamente. Você pode estar pronto em 60 segundos, e se você tiver a governança, se você quiser explorar tudo que o cripto for, você pode sair do sidechain, entrar na mainnet, na rede principal, para você ir no Trustless ERC20, lá você tem a governança e outras coisas que a comunidade Rally está construindo, Rally Community. Então, é uma estrutura híbrida e, francamente, como muitos outros projetos, depende do grupo, Uniswap, estão todos passando para as camadas 2, onde você precisa entrar para ter alguma estrutura de ponte, e aí você pode transacionar e interagir na camada 2, mas essa camada 2 está separada do resto da rede principal, então você tem que voltar para a rede principal para fazer as coisas que você quer fazer. Então, é uma arquitetura bastante semelhante para algo. Isso foi algo que nós construímos nós mesmos, e mais uma vez, nem tanto com escalabilidade na transação, mas toda essa ideia de 60 segundos ou menos para que o usuário entre e comece a usar. Como fazemos isso e como criamos uma experiência que faça sentido. Sim, olhando de volta, vocês provavelmente fizeram uma opção de projeto com o sidechain e que deve ser feito desde o início, porque, como você disse, é aí que muitas pessoas estão tendo que fazer agora no meio do voo, digamos assim, tem muitos usuários e, de repente, eles sentem que, nossa,
Temos que criar algumas maneiras para as pessoas fazerem transações que não sejam super caras. Você já trabalhou com Xtai, não foi? Então, nós achamos que esse tipo de arquitetura, ao fazer a integração dela toda junta, eu acho que no momento existem muitas pessoas que estão usando Xtais, outras pessoas usam Madex, outras pessoas usam Optimism. Isso cria uma fragmentação interessante e que todos nós temos que aprender a lidar nesse ambiente. Então, a nossa abordagem, boa ou ruim, nós vamos construí-las nós mesmos no nosso próprio, na nossa própria maneira, tipo Apple, assim, não bem assim, porque nós não somos tão grande em projeto quanto a Apple é, mas o ponto é que nós vamos integrar o Objective-C. Cortou. Eu não tenho certeza que nós podemos contratar o Johnny Harris, mas a ideia é, vamos fazer a coisa super simples, vamos pensar isso a partir do ponto de vista puro do usuário e vamos integrar tudo para poder fazer a experiência do usuário exatamente aquilo que nós queremos que seja. E depois movimentá-los, formá-los para non-custodial trustless com o passar do tempo. Mas vamos começar com as pessoas com uma experiência bastante simples. Nós temos 5 minutos e se alguém tiver pergunta, por favor, mandem. Eu gostaria de ver um pouco o lado do criador, do creator. Então, vamos ver a mecânica de tudo isso. E eu estou curioso, talvez pelos primeiros criadores que a abordagem, que a empresa Rally abordou, como foram essas conversas iniciais? Que problemas a moeda do criador resolveu para eles e que tipo de coisa os interessava que fosse desenvolvido em termos de CreatorCoin? Bem, isto é algo que nós descobrimos que existem perspectivas muito diferentes. Quando eu falo com você ou com outros criptocriadores que brincam com sua própria IRC20, alguns dos desafios foram, eu tenho minha moeda no Newslot, que é muito bom quando eu coloco lá, mas depois administrar a liquidez dele e lidar com tudo isso, e lidar com as pessoas e desembolso para os usuários é uma coisa meio chata. E ter que gerenciar todo esse tipo de coisa sozinho, talvez alguém, uma comunidade, possa me ajudar. Para as pessoas no Twitch, no esports, que é onde nós começamos, nós decidimos que nós vamos focar nesse grupo de pessoas. O que era positivo nesse caso é que outras plataformas de redes sociais podem cobrar muito dinheiro para processamento de transações, para fazer transações boas. E, portanto, para eles o que era positivo era a capacidade de ser donos das suas próprias moedas e ter mais controle sobre as taxas de pagamento e tudo mais. Mas o que era negativo é que agora eu tenho que lidar com todo esse negócio de moeda virtual e como é que eu posso integrar isso naquilo que eu estou fazendo. Portanto, o positivo aqui é o lado econômico, mas existe um outro positivo grande também, é que para muitos criadores que estão numa plataforma há algum tempo, eles já cresceram de nada para algo mais reconhecível e agora eles estão pensando, tudo bem, mas agora estou tentando começar no YouTube, estou tentando explorar alguma outra plataforma para minhas coisas, mas tudo que eu estou fazendo na plataforma que eu cresci está tentando me travar. E eu não tenho como fazer o porte dos meus dados, dos meus relacionamentos familiares com essas outras plataformas que eu estou tentando utilizar, quer seja um meio diferente, ou que seja alguma coisa de áudio, ou algo que eu esteja explorando, eles não conseguem fazer a portabilidade da sua comunidade para lá. E dentro de um mundo centralizado, altamente técnico, isso vai ser o caso. É por isso que o Rally está tão focado desde o início. Nós provavelmente causaríamos mais atrito do que ajudaríamos, é que todo criador, toda decisão tem que vir através da própria comunidade, porque nós queremos construir
um criador que seja nosso recurso, que diz, aqui está a nossa lista de criadores desde o dia 15 de outubro. Todos eles estão aqui. A comunidade pode ponderar, porque é uma comunidade, é ela que tem que decidir, e nós vamos estar participando nisso. É ela que vai decidir o destino da plataforma. Não vai ser alguma empresa corporativa que está cuidando dos seus próprios interesses. Nós não vamos abrir na bolsa, nada disso, não vamos aumentar taxas de cobrança. Isso é fonte aberta, comunidade aberta, que é uma comunidade criada por criadores, para criadores e para seus fãs, e é totalmente controlada pela comunidade e não por nenhuma empresa que tem seus próprios interesses como sendo o seu foco principal. Eu acho que o ponto que você fez sobre a portabilidade é um ponto-chave, especialmente se você pensar em termos da proliferação de plataformas sociais de vídeos. Muitas pessoas são seguidas no Instagram e depois foram para o TikTok. E são públicos ligeiramente diferentes, mas com o mesmo interesse. E quando eu vou no TikTok, eu não tinha ideia que tinha tantos fãs no TikTok. Então, para eles, deve ser uma maneira muito difícil para eles fazerem a ponte entre os diferentes públicos. E eu acredito que quando você tem uma comunidade de fãs, essa é uma excelente maneira, porque eles podem controlar a maneira como você opera. E um ponto de usabilidade. Eu não sou um grande usuário de Twitch, eu sou meio novo no Twitch. Eu dei uma olhada em algumas das moedas de criadores que existem no Twitch e fiquei surpreso o quanto o comércio virtual no Twitch o tamanho que tem isso. Então, eu acredito que para todas essas plataformas que esses criadores estão trabalhando, é mais ou menos como é que você rompe com isso. Como é que você faz com que as pessoas digam, bem, você pode usar essas moedas de criadores ao invés de ter que usar o token que esteja na plataforma. Sim. Bem, eu acredito que sempre vai haver essas plataformas que têm públicos imensos. Existe muito valor e benefício que eles trazem para a comunidade. Não estou dizendo que eles não estejam fazendo um bom trabalho, muitos estão. Eu diria que especificamente, e para os criadores que começam a pensar sobre, ei, eu quero ter plataformas múltiplas para atingir meu público e eu quero mais controle, eu quero 100% de controle nos meus aspectos econômicos e no meu destino do meu próprio dinheiro. Isso é algo que você só consegue fazer com cripto e com um projeto realmente comunitário como o Rally. Nós nunca vamos ser tão prominentes, não vamos ser integrados em todas as plataformas, mas eu acredito que com o tempo vai haver um espaço, especialmente se alguma coisa como o Rally estiver oferecendo. Você tem a sua própria marca pessoal ou de negócios ou da empresa. Você não está transacionando com uma moeda Twitch ou uma moeda Rally ou qualquer coisa. Você está usando a sua moeda Kevin Chu. Você tem condições de criar e ser dono do seu próprio destino. Quando você cria o seu token, você está com 100% do controle. Então, não pegamos nada disso enquanto plataforma. É totalmente seu quando você cria o seu próprio token. E segundo, quando você faz uma transação nele, você é dono de 100% da transação. Você não tem que se preocupar que a empresa Rally vai aumentar as taxas que cobra de você ou que as regras de uso possam mudar quando você já estiver acostumado. Isso são todas as coisas que você pode ter certeza que você pode dizer que vai investir nisso no longo prazo. Sim, talvez eu não esteja a ponto de ter 100% das minhas transações passando por aqui, mas e se eu pegar uma ou duas coisas que eu faço com a minha comunidade de fãs e passe para cá para ver se essa estrutura funciona, para eu poder diversificar os meus ganhos econômicos? Eu acredito que é algo que muitos dos nossos criadores estão começando a pensar e fazer e dizer, ótimo, Twitch é fantástico, eu tenho meus coins, eu tenho minhas assinaturas, mas eu vou usar Rally para essa coisa que eu vou estar lançando. E eu acho que essa é uma coisa muito inteligente. No cripto, sua própria criptomoeda também ter uma outra propriedade, que eu não sei se são bons nomes. Eu tenho certeza que tem um bom nome, mas talvez você possa me ajudar na sua pesquisa.
que é o fato de quando você cria, não vale nada. Então, se eu quiser recompensar meus fãs e a minha comunidade, não é como se eu tenha que entrar na minha conta e tirar $5 e dar para você. Eu posso criar dinheiro. E quando eu crio dinheiro, a primeira moeda, Kevin Chu, não vale nada. Então, eu posso dar ela para você. E simplesmente como forma de agradecer. Muito obrigado por estar comigo. Muito obrigado por ser um fã leal. E todas as pessoas que estavam comigo no início, basicamente, nós todos compartilhamos essa coisa que não tem valor nenhum ainda, mas se nós todos começarmos a usar juntos e podemos construir essa moeda, esse token, com um valor real, porque começamos a valorizar, porque representa a afiliação na comunidade, representa a maneira de pagar coisas dentro da nossa própria moeda que nós nos preocupamos. Então, eu acredito que isso potencialmente assume uma vida própria e cria o seu próprio valor, e as pessoas é que vão criar o valor compartilhando-o. Então, eu acredito que essa seja a coisa mais importante sobre as pessoas que criam sua moeda do zero e usam com a comunidade, que é a comunidade. Então, eu acho que com todas essas coisas vamos estar presentes. Você não tem como replicar. Enquanto plataforma, você pode fazer muitas coisas fáceis, muitas coisas integradas, enquanto empresa de tecnologia tradicional, mas o cripto, a tecnologia cripto e nossa ética no Rally vai ser muito bom para certos tipos de criadores e representa um caso de uso muito único que você pode começar a usar ao invés dessas estruturas de pagamento socializadas. E uma coisa que eu percebi quando eu estava conversando com os criadores é que parece que diferencia entre os tipos de opções de pagamento. Você pergunta, qual é a diferença? Você compra o Creator Coin ou usa um Twitch Token, ou seja, logo for, diz, bem, sabe, é mais ou menos a mesma coisa, mas se você usar o nosso Creator Coin, no momento é um pouco mais barato em termos de dólares para algumas das mercadorias que você está comprando. Portanto, eu acredito que outra coisa nesse aspecto é o tempo. Os criadores precisam de tempo para experimentar e para entender tudo o que está acontecendo em termos desses diferentes conceitos. E é aí que eu acho, só rapidamente interrompendo, é aí que a atividade é tão importante, que é como o Bitcoin. O Bitcoin tem todas as suas propriedades que estamos falando agora. Mas o que fez o Bitcoin foi o pioneiro nisso tudo. E é por isso que é tão ímpar, tão único. Se eu me preocupasse com Bitcoins há 11 anos atrás, eu poderia ter ganho. Eu ganhei um monte de Bitcoins por ajudar a contribuir na rede. E foi isso que fez com que muitas pessoas ganhassem isso. E valia naquela época frações de centavo, e agora vale, sei lá o que dezenas de milhares. Então, todo esse ciclo de crescimento, a capacidade de ganhar quando ele era muito novo, foi uma parte muito importante. Então, sim, eu tive todas as coisas, os pagamentos, baixas taxas, confiabilidade, mas eu acho que o que aconteceu no início aqui está uma maneira que você pode ganhar um monte de coins. E o que talvez seja desafiador no início é uma maneira de você usar esse token de governança ou alguma coisa através de liquidez e outros sistemas de recompensa, certo? Eu acredito que isso é uma coisa muito importante, tem que ser administrado corretamente. Senão você pode ter um excesso de inflação, isso pode levar o seu token a ser sem valor, mas se feito corretamente, dá para as pessoas que estão aprendendo sobre isso a capacidade de ganhar, e se você está no início, é um componente-chave. Voltando ao que você estava dizendo, começando amanhã, os criadores vão dizer, louco, eu entendi o negócio de baixas taxas e que eu mesmo tenho que criar, mas o que é legal é que se eu começar a usar o meu próprio Creator Coin, em vez de outro mecanismo de pagamento, não só as taxas são baixas e tudo mais, mas nós todos ganhamos um pouquinho do Rally, nós ganhamos um tempo de Rally. E no início do projeto Rally, como todo outro projeto cripto, os ganhos vão ser potencialmente insignificantes para o criador. Ok, com certeza.
E você acha que esse tipo de mecanismo realmente vai ser bastante interessante, vai ver o que acontece? E se você puder me responder rapidamente, o que você falou em termos de criar sua própria moeda, então esse é um conceito que já existe há algum tempo, eu explorei um pouco na minha última palestra para o Rally, essa ideia de moedas locais ou complementares, e uma das mais famosas foi nos anos 80, no estado de Nova York, houve um grande movimento para criar Ithaca Hours, baseado no tempo, uma moeda local. Nunca ouvi falar sobre isso, mas é super bacana. Mas foi um movimento que se disseminou em toda a América do Norte, que se chama Let's, o movimento Let's. E a maneira com que funciona foi exatamente como você descreveu. Todo mundo daquela comunidade concorda que vamos aceitar Ithaca Hours. Todos começamos com zero. E você vai de zero e você vai limitando. Então, se eu te der algumas minhas horas, eu estaria com menos 10 horas, alguma coisa assim. E então, isso funcionaria. Então, a outra pessoa teria mais 10 horas e começariam a circular essas horas. Mas o que foi interessante sobre todas as coisas de moedas é que tudo soma zero. Portanto, não há um superávit, não há uma capacidade de capturar superávit de valor e daí comercializá-lo em outro mercado. O que eu acredito que com o Social Token Scripto você tem essa capacidade. O que talvez seja bom ou ruim, não sei. Só quer dizer que você está aberto à especulação em flutuações. Portanto, eu acho que isso é uma coisa bastante fascinante e que estamos fazendo em termos de social tokens. Sim, eu acredito. Estou vendo todo o diferente histórico do dinheiro. Dinheiro é uma coisa tão interessante porque, em última instância, é uma crença comum do grupo de pessoas no valor que aquilo representa. E aí você pode usar isso para guardar, comprar comida, comprar roupa, garantir seu futuro, seja lá o que for. Então, eu acredito que estamos todos experimentando com tudo isso, e eu acho que isso é tão legal sobre o cripto, e é por isso que nós realmente queremos fazer uma experiência super simples para poder participar, porque é isso que vai dar condições para que tenhamos cada vez mais coisas experimentando. E eu acho que muitas pessoas vão dizer, deixa eu tentar criar, então, um token. E eu espero que isso seja uma experiência simples. E daí eles dizem, eu vou usar para isso, eu vou tentar com aquilo, com essa comunidade de pessoas com a qual estou envolvida. Eu acredito que reduzir essa barreira, de modo que esse nível de experimentação seja cada vez mais fácil, isso vai permitir com que nós, em todo mundo, vejamos o que acontece quando nós temos uma maneira bem fácil de utilizar um software para codificação, uma maneira de gerar confiança e experimentar com novas formas de dinheiro e novas formas de tokens de comunidade para ter trocas de valor. Eu estou muito motivado com tudo isso e com tudo o que pode vir a ser. E como você disse, em toda a história, eu nunca ouvi sobre esse projeto que você falou do Ithaca Hours, mas na Primeira Guerra, Segunda Guerra na Alemanha e outros países, ilha e todo mundo, muitas comunidades experimentaram, haviam muitas formas diferentes de dinheiro. E depois, na Segunda Guerra Mundial, as fronteiras foram muito mais bem estabelecidas, não houve tanta experimentação, mas eu acredito que o Bitcoin e agora o que está acontecendo com os social tokens vai simplesmente permitir muitas experiências novas que venham a florescer. Estou muito excitado com tudo isso. Certo. Vamos abrir o nosso browser, tem parte de snapshots que nós temos que olhar. Eu acredito que esse é um bom momento para parar. Eu acredito que nós excedemos o nosso tempo. Vamos deixar aí. Obrigado, Kevin. É um prazer conversar com você. E agradeço a todos vocês por estarem ouvindo e por suas perguntas. Muito obrigado, pessoal.